E para falar de inteligência emocional, como eu aprendi, apliquei ela na minha vida, eu gosto de trazer a metáfora da ostra. A ostra está muito bem, leve e solta lá no mar, boiando na boa, e de repente um simples grão de areia entra dentro dela. E aquilo a machuca, fere, como se fosse uma faca cortando, ferindo. E ela vai lutar por muito tempo com aquilo até que ela percebe que não dá para ficar lutando, rebatendo aquilo. Então ela começa a criar meio que uma capa de vidro bem fininha, que no primeiro momento é chamado de madrepérola. E aí, aquela madrepérola vai envolvendo aquele grão de areia e vai ocorrendo um processo, né, de transformação, onde aquela madrepérola se transforma numa pérola. E a gente sabe o quanto que a pérola custa caro, o quanto que a pérola é valorosa, o quanto que ela tem de valor. E assim também as emoções. Você não controla o que chega até você, mas você controla o que fica em você. Então as emoções batem na porta. Você que escolhe quem entra, quem fica ou até mesmo quem deve sair. Então esse processo de crise é doloroso, mas é ele que faz com que a gente realmente cresça, que a gente se torne pérolas. E cada emoção, cada experiência, desafio vai fazer com que a gente realmente crie essas pérolas, e essas pérolas que vão ser muito, mas muito importantes para nos dar o sentido do nosso valor. Qual a função da raiva? Reprimir ou transbordar as emoções? Ok, pergunta bem capciosa, hein? Bom, raiva. Raiva é uma emoção extremamente positiva quando bem canalizada. A raiva, quando mal canalizada, ela é fonte de destruição. Ela traz inúmeros perigos à sua existência. Vamos dar um exemplo. Uma raiva quando a gente não sabe manusear bem a tecnologia, e aí a gente precisa do filho, do neto, daquele amigo para mexer com a gente, para pedir socorro, ajuda, e a gente quer aquilo para aquele momento e a pessoa está adiando, está desfazendo, está com uma vontade, fala, quando der eu faço, quando puder eu vejo. Peraí, você quer aquilo para a hora. Até que tem uma hora que essa raiva toma conta de você, você bate na mesa e diz assim, agora eu vou aprender a fazer esse negócio na marra, é ser ou ser. E aí sim, essa raiva foi bem impulsionada, ela foi bem canalizada, você, ao tal ponto de transformar aquela pedição, aquela coisa de estar precisando dos outros e se colocando como alguém que não é capaz de mexer com aquilo, a raiva vem, te toma e faz isso. Uma raiva negativa, destruidora, é aquilo que você não sabe controlar, porque quando você está com raiva, então você acha que tem que ofender o outro, gritar com o outro, menosprezar o outro, rebaixar o outro, e muitas das vezes as vias de fato que a gente vê, a violência física chega por esses rompantes de raiva, que é muito comum a gente ver no trânsito. E por conta do quê? Dessa falta de controle emocional. Como desligar o cérebro e conseguir ter uma noite de sono assim saudável, de qualidade, recarregar as energias? Porque algumas pessoas elas travam diante da crise e outras, nossa, deslancha, parece que ganha mais força diante de situações desafiantes. E como que a espiritualidade e a inteligência artificial, ou melhor, emocional, a gente até pode falar sobre inteligência social também, porque é um dos perigos que estão ocorrendo em relação à saúde mental, mas como que a espiritualidade e a inteligência emocional elas se conectam e pode ganhar assim um plus, uma força para a pessoa ter um caminho de paz? Estas e outras perguntas serão respondidas por ela, pela primeira vez aqui no estúdio, Delmar Gleide. Bem-vinda, Delmar. E olha só, já vamos começar com perguntas, porque o programa já é de conteúdo. Ok. Primeira vez aqui no programa. E como é que a gente pode, assim... Vou começar com outra pergunta. Não sei se é a minha primeira pergunta. Vou começar com a pergunta... Raiva. Qual a função da raiva? Reprimir ou transbordar as emoções? Ok, pergunta bem capciosa, hein? Bom, raiva. Raiva é uma emoção extremamente positiva quando bem canalizada. A raiva, quando mal canalizada, ela é fonte de destruição. Ela traz inúmeros perigos à sua existência. Vamos dar um exemplo. Uma raiva quando a gente não sabe manusear bem a tecnologia, e aí a gente precisa do filho, do neto,
daquele amigo para mexer com a gente, para pedir socorro, ajuda, e a gente quer aquilo para aquele momento e a pessoa está adiando, está desfazendo, está com uma vontade, fala, quando der eu faço, quando puder eu vejo. Peraí, você quer aquilo para a hora. Até que tem uma hora que essa raiva toma conta de você, você bate na mesa e diz assim, agora eu vou aprender a fazer esse negócio na marra, é ser ou ser. E aí sim, essa raiva foi bem impulsionada, ela foi bem canalizada, você, ao tal ponto de transformar aquela petição, aquela coisa de estar precisando dos outros e se colocando como alguém que não é capaz de mexer com aquilo, a raiva vem e te toma e faz isso. Uma raiva negativa, destruidora, é aquilo que você não sabe controlar, porque quando você está com raiva, então você acha que tem que ofender o outro, gritar com o outro, menosprezar o outro, rebaixar o outro, e muitas das vezes as vias de fato que a gente vê, a violência física chega por esses rompantes de raiva, que é muito comum a gente ver no trânsito. E por conta do quê? Dessa falta de controle emocional. Você não precisa controlar as emoções, porque a inteligência emocional não é isso, é saber compreender as suas emoções, saber reger as suas emoções, para que você tenha assertividade, que você tenha pontualidade para lidar com elas e não fazer o jogo de bate e leva, sem um momento de pausa, de respirar, para saber realmente como agir. Uhum. Algumas linhas de pensamento vão dizer que tem que reprimir. Não, tem que reprimir ou tem que sublimar, Uhum. e outros não, você tem que colocar para fora, tem que transbordar, porque senão você vai gerar doença psicossomática. E o impasse? O impasse é bem olha, isso aí dá um filme, porque realmente existe teorias e pensadores que acham que você tem que reprimir, porque a raiva é alguma coisa negativa. Mas ela não é negativa, é ela que te dá esse impulso. Muitas vezes, se você não teve aquela raiva bem direcionada, ela se transforma num acidente, num desastre, mas bem direcionada, eu sou da teoria que a gente precisa, sim, entrar em contato com essa emoção, nomear essa emoção, não fugir dela, porque a gente quer botar a raiva para o nosso lado sombra, a gente quer esconder, porque a gente quer parecer sempre o bonzinho, o bonitinho, o cauteloso, a gente fica assim com aquela impressão de que aquela pessoa que é muito sorridente, aquela pessoa que é muito alegre, simpática, que ela não tem raiva. É um ledo engano. Ela é um ser humano como outro qualquer. Então, muitas das vezes, por ela ficar reprimindo, realmente, quando a boca cala, o corpo fala. Isso vai estourar, isso vai aparecer em alguma parte do corpo dela. Uhum. Tem pontos que a gente entra assim numas emoções muito loucas, principalmente quando a gente está nas mudanças, né? Mudanças, Sim. ela parece que rouba qualquer aspecto de controle e a gente fica tentando controlar, né? Porque, vou chegar nessa pergunta, então essa acho que é boa. Por que tentar controlar essas variáveis Vez. da vida, Uhum. que muitas das vezes são incontroláveis, Com certeza. gera tanto sofrimento e estresse, né? Mudar dói ou o que dói é essa resistência à mudança? Dói muito mais a resistência. E para falar de inteligência emocional, como eu aprendi, apliquei ela na minha vida, eu gosto de trazer a metáfora da ostra, tá, Samuel? A ostra está muito bem, leve e solta lá no mar, boiando, na boa, e de repente um simples grão de areia entra dentro dela. E aquilo a machuca, fere, como se fosse uma faca cortando, ferindo. E ela vai lutar por muito tempo com aquilo, até que ela percebe que não dá para ficar lutando, rebatendo aquilo. Então ela começa a criar meio que uma capa de vidro bem fininha, que no primeiro momento é chamado de madrepérola. E aí, aquela madrepérola vai envolvendo aquele grão de areia e vai ocorrendo um processo, né, de transformação, onde aquela madrepérola se transforma numa pérola. E a gente sabe o quanto que a pérola custa caro, quanto que a pérola é valorosa, quanto que ela tem de um valor. E assim também as emoções, você não controla o que chega até você, mas você controla o que fica em você. Então as emoções batem na porta, você que escolhe quem entra, quem fica, ou até mesmo quem deve sair. Então esse processo de crise é doloroso, mas é ele que faz com que a gente realmente cresça, que a gente se torne pérolas. E cada emoção e cada experiência, desafio, vai fazer com que a gente realmente crie essas pérolas, e essas pérolas que vão ser
muito, mas muito importante para nos dar o sentido do nosso valor, porque a gente passou por aquilo, a gente se feriu naquele caminho, a gente tropeçou naquelas pedras, então a gente sabe o valor de uma pérola por conta disso mesmo. Uhum. O que acontece com o nosso cérebro no exato momento que a gente recebe aquela notícia que muda a nossa vida, só que não para melhor, para pior. Quando vem uma coisa que, nossa, recebeu a notícia, você não vai poder mais fazer aquele esporte que você gostaria de fazer por conta dessa doença que ocorreu, Sim. ou perdeu alguém. O que acontece com o cérebro? Sim, ele entra no primeiro momento, a gente pode dizer assim, dá um choque, tá, um curto-circuito ali, porque a gente acaba tendo é natural do cérebro um mecanismo de defesa, querer nos proteger. Então vem algo que nos rompe, que nos avassala, que nos mexe tal ponto como perder um órgão, ter o diagnóstico de uma doença dita incurável ou de difícil tratamento, e a gente no primeiro momento com a espiritualidade, por que eu? E quando a pergunta é: "Por que não poderia acontecer comigo?". Então o cérebro ele vai criar esse mecanismo de defesa que é um processo de negação. Então a gente fica negando a doença. Bom, já tive pacientes que receberam o diagnóstico de diabetes, mas não aceitando a diabetes. "Não, porque não é isso não, não é isso, eu posso comer sim, essa falou que está bem baixinha, está isso", ou seja, uma negação. É abrir mão de se alimentar com aquele docinho, aquele brigadeirinho, aquela sobremesa de todo não, então, isso é um mecanismo de defesa do cérebro, ele quer te proteger, só que te tira você do senso de realidade. E aí você vai para a fantasia de que não acontece, que você está sob controle, que você não precisa de ajuda, que você é o super-homem ou a super-mulher maravilha que está com tudo, mas não está. A fragilidade humana, ele tenta nos proteger dessa fragilidade. Então, no primeiro momento é negação. No primeiro momento surge aquela coisa que: "Não, não é não, não é bem assim não, acho que ainda tem alguma coisa", e quando não tem. E aí se torna mais doloroso, porque, quando você disse bem, a resistência. Aí eu começo, ao invés de eu procurar saber o que eu devo aprender com isso, eu resisto para não aceitar isso. Uhum. A gente teve aqui no programa uma das pessoas que deu entrevista sobre neurociências e estava trazendo umas pesquisas, Sim, neurociência é e fantástica. interessante de que o cérebro humano está encolhendo, está reduzindo Tá. de tamanho, inclusive por algo que eu comentei até no início do programa com a inteligência artificial, né? Sim. Da não utilização, porque quando, por exemplo, você utilizou lá a raiva, pegou aquela raiva, não, agora eu vou aprender a fazer esse negócio aí. Isso. Aí não é mais o filho, não é mais o neto, não é Não, mais o terceiro, aí você vai colocando aquilo para funcionar, funciona. para colocar o negócio para Uhum. movimentar. E aí o contraponto das pesquisas é que cada vez mais a gente está afundando no sedentarismo, terceirizando coisas que não estão usando mais várias partes do nosso cérebro. Cérebro. O que Uhum. você indicaria para a gente começar a utilizar mais e melhor o nosso cérebro? Primeira coisa, o cérebro é um músculo, né, neurônios são um músculo e precisam ser exercitados. A galera vai muito para a academia, exercitar aqui, fazer isso, que é muito bom, mas estamos deixando isso de lado. Então, com certeza, é a neurociência, né, como estudante também da neurociência, eu não sou especialista nela, mas pesquisas apontam para isso mesmo. Ou seja, aquilo que não é usado vai ficando atrofiado, então essa coisa de ir diminuindo. Então a gente tem que aprender realmente a romper. A inteligência emocional está aí, é fato, é realidade, mas ela não pode ser superior à sua inteligência emocional. Você é um ser pensante. E o único poder que você terá na sua vida é o poder sobre si mesmo. Então você pode pensar fora da caixinha, você pode agir fora da caixinha. Então recomendações que a gente pode dar é realmente uma escrita terapêutica te facilita, tá? Fale dessas emoções, nomeie essas emoções, comece com esses pequenos hábitos, micro hábitos emocionais. Como escrever sobre a sua emoção, o que que você está sentindo sobre essa raiva. Eu senti raiva hoje, né, eu gostaria muito de não ter sentido, né, porque eu sou uma pessoa que proclama a paz e o amor, mas eu senti, eu entrei em contato com ela. A gente precisa ter essa consciência. Isso é autoconhecimento, e autoconhecimento faz parte da inteligência emocional. Uma forma também é o quanto você consegue. Eu sempre vou indicar meditar. Eu acho que é extremamente importante, porque você vai abrir, você vai expandir essa consciência e não tem como essa mente atrofiar. Não tem como a gente se paralisar. Então, acho que criar o hábito de uma escrita terapêutica, de meditar, eu acho que essa autoanálise diária vão ser extremamente importantes para a gente lidar com a inteligência artificial, porque a gente fica: "Faz aí para mim,
Resolve aí para mim, dá isso aí pronto para mim. E qual o meu poder criativo? O meu poder invencionista? E existe em mim. E ele tem que vir com essa minha inteligência emocional, senão eu fico refém de uma inteligência artificial. Uhum. Sabe que nas tradições dos povos originários, toda e qualquer emoção também é um espírito, e toda e qualquer emoção deve ser acolhida e vivenciada. Até se pinta, né? Pinta o rosto. Quando está com raiva, o nativo está com raiva, pinta o rosto da raiva. Quando está triste, pinta a tristeza. Quando está alegre, pinta a alegria. Quando está amando, pinta o amor. E vive aquilo em forma de pintura e forma de dança. Tem os cantos também ligados a isso, mas vivem aquilo. Então, para os povos originários, toda e qualquer emoção é um espírito, e esse espírito deve ser aceito e contemplado. E tudo aquilo que é evitado, o que é compartilhado, vira guerra. Está fazendo guerra com esse espírito. Se você faz guerra com esse espírito, aí ele começa a chamar outros espíritos semelhantes para te apurrinhar mais, se for alguma coisa que te incomoda. Então, eu acho isso muito interessante, né? De você não renegar uma ou outra emoção, mas também trazer isso para a sua experiência humana, porque faz parte de espíritos aliados, de acordo com as tradições dos povos originários. Verdade, Samuel. Eu vou voltar para o cérebro. Ok, vamos lá nele. O cérebro, como é que o nosso cérebro sobrecarregado transfere essas tensões toda a tensão, para um ponto que todo mundo reclama, ou a maioria das pessoas reclama. Os ombros e as costas, né? Vai gerando um monte de conexões. Porque a impressão que temos é isso, né? Que parece que desce do cérebro e vai. Né? Jorra, né? Como uma cascata, um efeito carambola. Carambola. Pensa na verdade, efeito carambola. O cérebro vai fazendo isso com você, ele vai jogando. Então, quem está mais próximo aqui são os ombros mesmo, porque tem essa sensação toda, essa autopercepção que temos, estamos carregando um peso, um fardo. Né, aquela experiência, desafio que nós estamos vivenciando é extremamente dolorosa, pesada, e está aqui nos meus ombros, no meu fardo que eu carrego. Né? E isso o cérebro tende mesmo, como essa cascata, a jogar para baixo, e eu falo do efeito carambola, porque é isso. Ele vai jogando e a gente vê as costas, e daqui a pouco a gente vê o braço, e a gente fica nesse incômodo, né, nessa coisa, porque ele quer desafogar aquilo lá dentro. Espera aí que está demais aqui, ele fala, ô corpo, segura aí também esse negócio que eu sozinho não vou carregar, não. E ele joga assim. Então, assim, os neurocientistas falariam com uma linguagem aqui muito mais técnica, né? Mas eu acho que para a gente entender mesmo é isso. Ele quer fazer, ele jorra essa cascata, nesse efeito carambola, você pensar na fruta, ele vai fazendo isso, e aqui, está muito mais próximo aqui os nossos ombros, com a nossa cognição, entendendo que os ombros é carregar fardo. Então está difícil essa experiência, desafio, está difícil esse problema, essa crise existencial que eu estou passando. Então aqui fica acumulado muito, muito, muito essa tensão. Fala assim, o peso do mundo nas costas, mas não é o peso do mundo lá fora, às vezes, é o seu próprio mundo. E aí a pessoa vai, chega num centro espiritual, espiritualista, fala assim, eu estou encarregado, eu estou com encosto. E aí não é a atenção dela mesmo? É a atenção dela, sim. Quantos estão carregando o próprio peso, o próprio mundo? É ela mesma que está carregando aquilo, mas vai falar para ela aquilo no primeiro momento, ela não vai aceitar. Eu acho que nem as pessoas que nos ouviram aqui vão aceitar isso tão facilmente, mas é ela. Sabe assim, todo entrave é ela própria. Né? Tudo isso está em dela, mas ela não tem autoconhecimento, ela não faz uma autoanálise. Então a gente está sempre lá fora. O negócio é o outro, né? Como Sartre dizia, o inferno são os outros. Sartre fala muito bem disso, né? Mas a gente não percebe o inferninho que está aqui dentro, um mundinho bem tenebroso que nós mesmos alimentamos e carregamos diariamente, até tomarmos consciência que precisamos esclarecê-lo e iluminá-lo, acho. Eu sei que você teve um programa que você dedicou especialmente sobre a ansiedade. Sim. Né, lá na TV Astral, junto com o professor Wagner Borges e tudo mais, que inclusive todas as terças-feiras está ao vivo aqui na TV Consciência Próspera ao meio-dia. Então, quem está acompanhando, já deixa aí na agenda, toda terça-feira, meio-dia, tem o programa dele aqui, que é o Falando de Consciência e Espiritualidade ao vivo. E lá você falou bastante sobre a ansiedade, né, junto ali com o Wagner, que é um tema que para muitas conexões, para muitos estudos e para muitas pesquisas, incidência gigantesca de pessoas ansiosas. Muito grande. Mas vou pegar no ponto, já que você abordou lá com profundidade, vou pegar um outro ponto, que é assim, como lutar contra a pressa do ansioso que deseja resolver tudo para ontem? Volta lá na ostra, você não controla
o que chega até você, você controla o que você permite com você. Então, o ansioso, ele não fica, ele quer que as coisas cheguem. Então, ele está com excesso de coisas que poderão acontecer ou não. Ele quer controlar o incontrolável. Então, o ansioso precisa entender a não reagir no impulso, a não querer controlar o incontrolável, porque ele não vai controlar. E a gente perde muito tempo, energia com isso, que você pode controlar o outro. Bom, uma pessoa ansiosa, ela pode ser ansiosa, que é uma, antes, vamos dizer assim, uma ansiedade, que é normal, natural que a gente sinta. Ah, eu estou ansiosa porque eu vim aqui estar na frente do Samuel. Ó, maravilhoso, é uma ansiedade boa para mim, mas como ansiedade negativa, desde que eu recebi o convite, eu poderia ficar, acho que eu não vou não, eu não sou boa, ele vai me fazer algumas perguntas capciosas, ele vai, sabe, aí, eu com meus diálogos internos. Então essa é uma ansiedade que me paralisa, essa é uma ansiedade que se torna doença patológica, ela limita a minha ação. Então controlar o ansioso é o primeiro fato, que não é o controle, mas é compreender que está ali uma ansiedade, que ele precisa aprender a lidar com ela, questionando, isso é real, verdadeiro? Eu vou perder então a oportunidade de estar diante do Samuel, porque estou gerando em mim uma sensação de incompetência, de que não vou dar certo, de que não posso, então a ansiedade só vai se avolumando, é a tal ponto que se torna aí uma doença. Uma simples entrevista de emprego é uma tortura para muita gente, mas quer o emprego, quer deslanchar na vida, mas vai ter que passar por aquilo e tem que, com isso, aprender a controlar essa ansiedade. Então, acredito muito que é para, respira, inspira quantas vezes forem necessárias e, como Luiz Rey bem disse, é apenas um pensamento. Você pode mudar seu pensamento. Então, um pensamento ansioso pode ser mudado por um pensamento mais realista. O ansioso não vive o aqui e o agora. Ele tem excesso de futuro e, por ter esse excesso, ele está sempre se preocupando, querendo controlar, querendo ver se vai dar certo, se vai. Ele não tem garantia nenhuma disso e, por isso, sofre, por isso se tortura. E tortura as pessoas à sua volta, porque também é bastante difícil viver com uma pessoa ansiosa, tá? Vamos falar de quem também convive com pessoas ansiosas, porque você é da paz, da tranquilidade, mas aquela pessoa, se você não tiver inteligência emocional, aquela pessoa domina você. Ah, as emoções dela, ó, o peso dela, o carrego que ela mesmo traz e suporta ali, quer transferir para você, que acaba ficando também tão ansioso quanto aquela pessoa. E você era uma pessoa tão calma, Samuel. Por que se deixou ficar assim nervoso com a Delma? Por que se deixou tomar a ansiedade da Delma como sua? Isso não te pertence. Então vamos seguir o nosso caminho, vamos seguir pela nossa própria consciência e vamos deixar o que é do outro ser do outro. É isso aí, sai desse corpo que não te pertence. Isso! Falou e disse, isso não te pertence. Canta para subir porque não é seu. Falou e disse. Uma das conexões também que é desafiante é desapegar daqueles planos que a gente que não deu certo e fica com aquele sentimento de fracasso. Sim. Então, nesses atendimentos que você tenha tido, pode ser que aconteça de ter isso. Como Sim. que você traz esclarecimento em relação a essa sensação? Sim. Né? A sensação de fracasso se dá por alta expectativa que você tem. Então, quanto mais você tem uma alta expectativa, maior é a sua frustração. Então, por que que você vai criar tanta expectativa por uma coisa, como a gente acabou de falar, que você não tem controle? Você só tem controle sobre você mesmo. Então, o único poder que você tem na vida é sobre você. Então, essa coisa que fracassou, a gente só às vezes tem que fazer a pessoa olhar o que foi fracasso. O que é fracasso para você não foi para mim. O que que você aprendeu diante desse processo? Então, é o aprendizado, é o caminho, não é tanto quanto você conseguiu chegar lá no pódio, não é quanto você conseguiu chegar ao objetivo final, mas tudo que você fez, passou, vivenciou ao longo do caminho. Isso porque lá não teve a resposta como você queria. Foi fracasso? A gente tenta sempre fazer a pessoa refletir realmente sobre o que é fracasso e não é. Porque às vezes você está se chicoteando, você está se julgando tão severamente e com certeza você adquiriu tanta coisa. A Osha, naquele primeiro momento, poderia ter ficado, vida, ó céu, morrer, por que que o oceano deixou? Aqui só tinha que entrar água, não podia entrar areia, ó vida, não. Ela aprendeu no primeiro momento resistindo, mas ela desenvolve uma inteligência emocional e vamos lá fazer essa madrepérola. Aquilo vai me ferir menos ou não vai? Porque já feriu, mas aquilo vai ser transformado numa pérola. Então, o fracasso não é fracasso quando eu entendo o quanto eu aprendi com ele. E nesse aprendizado se transformou numa pérola da minha existência.
Tem alguma prática além da respiração que você comentou aqui Sim. na nossa conversa que pode ajudar nesse desligamento do cérebro que a gente falou lá no início do programa, para a pessoa ter uma boa Uma boa noite de noite de sono. sono, conseguir realmente recarregar suas energias, porque tem pessoas que realmente... Nossa, e aqui na Grande São Paulo, nas grandes metrópoles, a incidência é gigantesca Isso. de pessoas que não conseguem dormir, que têm insônia, e boa parte das vezes é causado sim por situações desafiantes do dia a dia. Sim. Quando eu falo muito de respiração, Uhum. porque a psicologia e todas as demais ciências, né, que falam do corpo, da mente, fala do grande, manancial, potencial que existe numa técnica de respiração. Fantástica, fabulosa, tira você realmente de uma crise, tira você de um processo doloroso, é real e verdadeiro, isso também é comprovado, alinhado também à respiração, à meditação, então é assim, fantástico, né. Mas como a gente pode começar, pequenas técnicas, são esses micros hábitos emocionais, para a gente ter uma boa noite de sono. É ir se preparando, educando esse cérebro que a gente vai dormir. Então a gente começar a criar pequenos rituais, pode ser um banho quente, um banho morno, pode ser aquele chazinho, pode ser um ou se quando criança, adolescente, é o café é o leite com o leite morninho com uma coisa de canela, sabe, tem para dar uma acalmada, uma relaxada, esquentar o coração. Você vir criando pequenos hábitos, já você costuma dormir às 10 horas da noite, então, vamos lá, a partir de 1 hora antes, a gente começa a ir tentando desligar a máquina, porque você já está ansioso e deita, aí você deita e começa a virar para um lado e para o outro, porque esse sono não vem, ou seja, o corpo já chegou a um cansaço, mas o cérebro ainda não, então ele está ligado, está lá, eu costumo dizer que ele está lá com o dedo na tomada. E aí, como você vai desligando? É a partir de um banho, de um ritual para ir dormir, de ler um devocional, um livro que você goste, uma página que seja aquilo ali que vai fazer você relaxar com uma mensagem positiva, a sua prece, a sua oração, o seu momento de uma prática energética que você tenha o hábito. Tudo isso são mecanismos, meios de que você pode ir se desenvolvendo para relaxar. É aquela pequena pausa, mas é um preparo para pausar, e a gente não se prepara para pausar, esse é o problema. Aí você vai: "Ah, mas não deu certo aquela meditação que Samuel me passou lá. Ah, mas não deu certo aquela técnica que a Alma falou". A gente não se prepara, a gente quer o imediatismo. E por estar no imediatismo, você acha porque cansou muito o corpo, que vai deitar e vai apagar. Não apaga. Há um looping emocional ainda, há aqui dentro muita coisa acontecendo, muita coisa para ser concatenada, colocada em ordem. Então, se eu não preparei esse cérebro para esse repouso, com certeza eu não vou conseguir. Então, se eu posso resumir, é um banho morno, é a gente começar uma leitura antes e as benditas telas. Então, ir para a cama, um celular, com certeza só aumenta a incidência de insônia e desconforto para dormir, porque não tem nada pior que ficar virando para um lado e para o outro e não dormir. Aí gera irritação, aí gera raiva, porque o companheiro do lado está dormindo, chega tá até roncando, a casa toda está em silêncio e eu estou aqui com o olho acordadão. Isso vai dando revolta, essa é uma raiva que não é muito saudável realmente não. Mas por quê? Porque você não criou esses rituais, eu chamo de micro hábitos emocionais, como de um banho, de uma leitura, como de uma prece, como alguma coisa que te conecta à sua paz interior, o seu momento com você mesmo e finalizando com leitura. Eu acho que a gente, não é a última coisa, é a tela do celular acesa. Eu acho que o velho e bom livro ali para ler, levar você para uma outra dimensão, e aí você conseguir dormir. A pessoa agora conseguiu dormir, fez os micro hábitos emocionais, está com sintonia bacana, está conseguindo dormir. Só que agora, sabe o que aconteceu, Dão, com ela? Eita, o que foi? Ela agora está acordando quase toda madrugada, às 3 da manhã. Mas o que que acontece agora? Agora está acordando às 3 da manhã. É o efeito do chá, é o leite com a canela. Ó, vamos lá. Também há muitas teorias sobre as 3 horas da manhã. Isso é uma pergunta, isso é uma pegadinha, tá? Porque dizem que aí é a hora do ápice aí da espiritualidade estar trabalhando, e aí nós acordamos, despertamos às 3 horas da manhã. Muitas pessoas acham isso legal, outras não, ficam muito cismadas. Alguém que acorda às 3 horas da manhã vai rezar.
vai fazer uma prece, uma oração, tá? Eu acho que é a melhor forma de você não ficar com medo, com mito de uma coisa que pode ser tenebrosa para algumas pessoas, né? Porque tem medo desse contato com o espiritual. E eu acho que não é às 3 horas da manhã que qualquer entidade pode falar com você. Ela pode falar ao meio-dia, 6 horas da tarde, na hora do almoço, na minha singela opinião. Me perdoe os que são mais entendidos a respeito disso, mas eu acho que não tem horário, ele não marca um ponto lá, não, às 3 horas que eu desço para falar. Eu acho que não, tá? Na minha singela opinião. Mas se acordou, volta a fazer sua prece, sua oração, bebe lá um copinho d'água e volta novamente tentar dormir o sono dos justos. Muito bom. Nós estamos passando por diversos aspectos de mudanças. Bom, desde que o mundo é mundo, tem muitas mudanças, mas como é que a gente pode manter esse equilíbrio diante das crises mundiais, dessas guerras todas, ou mesmo das crises familiares também, né? Sim. Que você recomenda isso aqui em relação, você falou das telas, eu estou pegando um ponto em relação ao consumo das notícias ruins. Falar para não consumir, você vai consumir. Né? Já começa isso. Quando você fala, não pensa aqui no elefante rosa com bolinhas pretas, você já pensou nele. Então, a gente, no radicalismo de não consumir, eu acho que não funciona. Da minha prática clínica, a gente verifica que não. Mas eu acho que a gente pode começar a filtrar. Você não precisa assistir tudo. Aí é que está. E a gente quer tudo, a gente quer mais e mais, né, como um vício, para que você ache, né, você acha que vai chegar aqui em Samuel, vai falar, e viu o que aconteceu agora lá no Oriente, viu agora o que aconteceu na Europa, viu agora o que aconteceu lá? Ou seja, nós ficamos com aquela nossa tenra ideia de que precisamos consumir tudo para saber de tudo. Não, eu preciso saber o que eu consumo. E violência, e notícias pessimistas, negativistas, o mundo já está cheio. Eu não vou ser alienado se eu não seguir isso à risca. Muito pelo contrário, as pessoas têm medo de ser alienado. Eu acho que a gente só tem que saber o suficiente. E o suficiente para você saber lidar com aquilo. Porque muitas das vezes essas notícias impactam tão negativamente as pessoas. A maioria das vezes é um serviço que presta um desserviço à saúde mental das pessoas. Eu vou te falar como uma profissional da saúde mental. Esse excesso de informação, de violência, de tudo isso que a gente vê que as pessoas falam, mas o mundo não tem mais jeito, o mundo acabou, o mundo não tem mais salvação, as pessoas estão assim, estão assadas. Será que estão mesmo? Ou é esse ponto de vista que está sendo apresentado? Olha aqui o Samuel fazendo um movimento do bem na internet. Tudo que tem na internet não presta? Eu preciso saber filtrar, eu preciso saber selecionar. E isso é escolha minha, isso é um comportamento meu. A emoção ela é um sinal. A gente tem aí o comportamento como uma escolha que eu vou ter, porque dessa escolha eu vou ter um resultado. Então, eu acho que o resultado, se eu estou assim, muito negativa, se eu estou muito medrosa, se eu estou muito amedrontada, se eu estou passando isso para os outros, eu tenho que observar que esse excesso de consumo de violência está me fazendo mais um mal do que um bem. Então, para que eu preciso daquilo? Eu preciso saber o que está acontecendo o tempo todo? Eu preciso realmente saber quem matou quem não matou, quem roubou, quem está. Eu preciso saber disso o tempo todo? É a questão da minha emoção, eu estar no controle para me fazer a escolha certa. É a minha singela opinião. Tá? Existem vários amigos meus assim que já saíram de São Paulo, que não estão mais morando por aqui, residindo por aqui, porque entrou realmente nesse receio que se tornou um grande medo que, Sim. para alguns, chegaram até o ponto de pânico de estar em São Paulo, pânico de estar na grande metrópole, sabe, de conexões. Assim. Também é algo que pega bastante, né? Como que seria assim, algo mais saudável para a pessoa conviver com esses medos todos, né? Eu sou do Rio, e no Rio também não é diferente de São Paulo, morar numa grande metrópole com todas as problemáticas que ela tem, com a violência que ela apresenta, isso é extremamente preocupante? É, mas vamos lá, não é o fato de eu sair para ir para um lugar diferenciado que muda o meu estado interior. Então, as mudanças só acontecem de dentro para fora. Eu posso estar dentro dessa grande cidade, dessa grande metrópole, e não me deixar contaminar por ela. Como assim? Sabendo quem eu sou na fila do pão.
Se você sabe quem você é, o que eu falei, você não precisa se contaminar com a galera. Você não tem que seguir o efeito manada. O que nós aprendemos algumas décadas aí, a gente vem vivendo no efeito manada. A gente não para refletir, a gente não tem autoconhecimento, a gente não faz uma autogestão da emoção, a gente não gera empatia. Então, nisso, a gente vai panicando. Vamos desenvolver, sim, uma patologia que é a síndrome do pânico. Pânico de estar numa fila, de entrar num shopping, pânico se passar uma moto pela gente, pânico de escutar uma freada de um carro, ou seja, vive sobressaltado. Nós somos a geração mais sobrecarregada emocionalmente falando. Nós estamos sempre muito atentos, né? O nosso cérebro tem um mecanismo de fuga, ataque, e a gente está sempre assim, armado. Isso é extremamente negativo para a nossa saúde num todo, principalmente pela mental, porque é ali que está sendo gerado pensamentos, emoções, sentimentos e um comportamento. Então, se eu não mudar, eu posso ir para a cidade pequena e vou sentir a mesma coisa. Porque naquela cidade pequena, a primeira coisa que ia acontecer, dispara o meu gatilho lá. Pô, eu vim para cá, saí do Rio para ir para aquele lugar, e aqui realmente hoje aconteceu uma briga de vizinho, aqui aconteceu uma flechada, aqui tem 10 anos que aconteceu um crime nessa cidade, mas aconteceu quando eu cheguei. Isso pode ser um gatilho emocional extremamente negativo, porque se eu não mudar, não adianta para onde eu for. Eu, meus pesos, quem eu sou, vai junto, não fica na grande cidade. Você falou sobre a Louise Hay. Que livros outros que você recomendaria interessantes para a pessoa que quer também entrar numa boa frequência, numa boa vibração É. e nessa temática que a gente está A Louise abordando? Hay, ela é uma queridona, né, que a gente aí teve muitos cursos, né, cursos, seminários que a gente tinha contato, assim, já na época, né, dela, não, vamos dizer, não chegava a ser online. E agora, com a graça de Deus, esse mundo online, a gente tem muitas coisas dela, né? Mas eu gosto muito do Hélio Couto também, eu acho que é extremamente interessante as mensagens dele, Joe Dispenza, eu gosto de Greg Braden, que ele vai muito nos ajudar bastante numa temática de nos trazer positividade, nos trazer envolvimentos com a nossa consciência de que estamos aqui, não somos daqui, precisamos aprender a conviver aqui. Todo o desafio de estar neste mundo que está passando por uma transição planetária, estarmos aqui nos construindo, porque nós estamos em processo de construção. Nada está pronto, nada está dado, todo dia é um desafio novo, todo dia é uma experiência nova, então não é camuflar, não é esconder, não é fingir que não existe, não é fingir que não sinto, que vai realmente curar, que vai transformar, que vai trazer aquilo que você tanto espera e almeja da sua própria existência, que é o seu estado de plenitude. Pleno com você, não interessa com o outro, porque o inferno são os outros, quando a gente entra na história da comparação. Quando a gente começa a se comparar, vai ter alguém mais bonito, alguém mais magro, alguém mais inteligente, alguém com mais títulos, e aí? Essa comparação te deprime, essa comparação te coloca com mais peso sobre os ombros do que você realmente deveria carregar. Então, dê conta de bons livros, boas leituras, boas convivências, relações saudáveis que a gente busca todos os dias na interpessoal conosco mesmo, na intrapessoal e na interpessoal com as outras pessoas, se faz muito importante. Hélio Couto, muitas vezes, em seus aspectos, é bastante conhecido por associação com física Quântica. quântica, né? Uhum. O que você pode falar também dessas relações, cérebro, mente, física quântica? O Hélio Couto, então, é outro queridão, porque eu acho que ele simplificou, né, acho que era uma linguagem muito técnica, não que não seja dele, né, todo mundo também consegue ler, acompanhar Hélio Couto, não, mentes informadas é muito difícil aquele livro para ler, seguir o circuito das palestras dele, mas o Hélio Couto com a física quântica, eu acho que ele conseguiu nos trazer, entender o que é essa vibração, que tudo vibra. Eu acho que o ponto alto que eu pego dele é a questão dele nos ensinar a frequência, vida em ondas, e nós escolhemos se vamos surfar na onda positiva ou na onda negativa. Eu acho que isso é a questão da escolha. A emoção bateu na porta, eu escolho quem entra, eu escolho quem fica e eu decido quem tem que sair. Então, eu mudo a minha frequência no positivo para o negativo. Isso está no meu controle. A Luísa está falando, é só um pensamento, e pensamento você muda. E ele está dizendo, isso é uma vibração. Você está alimentando esse pensamento, você está dando corda para ele, você está dando vida para ele. Então, a física quântica vai falar dessa materialização, a ponto de que se você vibra no etérico com isso, você está co-criando no físico também mais disso. Então, eu acho que é por aí que a Hélio Couto nos auxilia muito com a física quântica, a deixá-la mais simples para a gente entender.
O livrinho azul lá da Louise Hay ajudou muitas pessoas porque tinha associação entre as questões de doenças psicossomáticas com afirmações. Aí ela traz o trabalho dela, né, que ela começou inicialmente com ela mesma, depois com processos de pessoas que estavam com HIV, então Sim. aí ajudava muitas pessoas, muitas Os pessoas seminários dela foram ótimos nessas naquela época. conexões, né, que é o livrinho azul, que ficou muito famoso, e depois lançou vários outros dessas conexões. Funciona realmente a afirmação? E se funciona, qual é o motivo de funcionar? Uhum. As afirmações funcionam, mas outro ponto também da física quântica, o quanto que você também precisa limpar. E você não limpou, você quer chegar aqui, me receber e a casa está toda bagunçada. Eu não sei por onde que eu sento aqui, se tem lugar, tem que tirar alguma coisa daqui. Então, a gente quer internalizar, colocar coisas novas sem ter limpado o terreno primeiro. Então, para muitas pessoas, as afirmações não funcionam porque elas precisam limpar muito ainda as suas emoções adoecidas, seus sentimentos estagnados ali, que não produzem mais um efeito positivo. Então, a afirmação positiva acaba acontecendo e funcionando por um caminho que a gente chama da neuroplasticidade cerebral. O cérebro está aprendendo aquele comando, aquela afirmação. Mas se você mesmo fala não acreditando, o verbo tem poder. Você não acredita naquilo, então você acredita muito mais que você é feio. Você acredita muito mais que você é fracassado. Olha como eu já disse lá no início, que nosso cérebro tem uma tendência negativista. É negativo por uma questão de sobrevivência. Esse negativismo do nosso cérebro primal é que nos trouxe até aqui porque nos gerou medo. Então, medo é uma emoção que nos preservou a espécie e nos preserva até hoje. Eu costumo dizer nas palestras que dou, você escutou um tiro aqui agora. Você vai lá na direção do tiro, você corre para o outro lado. Eu vou correr para o outro porque eu tenho um senso de preservação. Eu quero preservar. Então, a afirmação positiva vai fazer esse caminho neuronal. Você está com uma coisa tão negativa há 20, 30, 40 anos repetindo: eu sou feio, eu não posso, eu sou incapaz, a minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, e de repente começa a dizer assim: não, eu sou capaz. Não, eu sou. Nem você está acreditando no que você está falando, então aquilo é uma balela. Aquilo é uma panaceia para você, aquilo é um efeito placebo. Mas com a ciência, a neurociência comprovando, o cérebro aprende novos caminhos neuronais. Então ele pode aprender que você é muito bom, que você é muito capaz, que você é saudável, que você é inteligente, que você é o que você deseja ser. Mas primeiro você tem que acreditar nisso. O único poder que você tem sobre a vida é sobre si mesmo, não terá mais nenhum outro. Muitas reclamações em casa, porque o ser humaninho ou a ser humaninha chega estressadíssima. Ela saiu de casa de boa, mas foi para o trabalho, né? Chegou no trabalho, nossa, deu ruim, muita coisa, muito estresse. Como é então que a pessoa pode voltar para casa, para dentro de casa e não levar um inferninho do trabalho? Aí é a inteligência emocional. Você não tem uma comunicação assertiva, você não sabe separar o joio do trigo. Esse é o problema. O problema aconteceu lá no trabalho. E aí você vem para casa e descarrega nas outras pessoas. Ou seja, está faltando inteligência para você compreender. Aconteceu no trabalho, precisa aceitar, direcionar que aquilo é dali, então não é para casa, e transformar aquilo. Transformar no sentido de que o meu ambiente de trabalho está estressante, está assim, está assado, e como eu posso contribuir para que não seja assim? Porque nós adoecemos no trabalho, nós passamos a maior parte do tempo trabalhando, é real e verdadeiro. Agora, o Ministério do Trabalho está implementando a NR1, está aí o assunto desde o ano passado em pauta, aí, em toda a psicologia organizacional, as pessoas estão voltadas para levar a saúde mental para dentro das empresas, porque a fonte de adoecimento dentro das empresas é muito grande. E com a falta de inteligência emocional, essas pessoas vêm para casa e descarregam na esposa, no filho que chegou, para mostrar o dever da escola, querer mostrar ali que ganhou parabéns, mas a pessoa, o ser humano está tão estressado que já repreende, já não acolhe, já não respeita. Por quê? Porque simplesmente não soube separar o joio do trigo. A inteligência emocional nos possibilita entender que aquilo aconteceu no meu ambiente profissional. A minha casa é minha casa. É difícil desligar. É treino. É simplesmente treinar. Porque
Nós falamos, não é porque eu estou com raiva que eu tenho direito de ser injusto, agressivo, violento, tóxico com as outras pessoas à minha volta. Elas não têm nada a ver se o meu chefe foi uma pessoa extremamente agressiva, comigo de manhã. A minha esposa não tem que pagar por isso, nem o meu filho. Uhum. Falou sobre a NR1, né, e também nessas últimas semanas estava a votação para, não existiu mais no Brasil o 6-1. 6-1. O 6-1, né, trabalhar 6 dias Sim, em uma descansar um fábrica para ter mais descanso em termos de Uhum. possibilidade. Só falar um pouquinho sobre isso e também sobre burnout, que é uma das grandes incidências também relacionada a trabalho. Sim. Bom, descobrimos que somos campeões mundiais em burnout ultimamente, tá? E estamos aí perdendo, bilhões, porque somos pessoas, trabalhadores, que estão sendo deslocados, né, estão precisando ficar suspenso, afastado do trabalho por burnout. O burnout surge o quê? É um esgotamento mental, a pessoa já chegou no limite do limite. E aí? E aí que ela não tem a inteligência emocional, não desenvolveu isso antes, não soube pedir ajuda antes, não soube detectar alguns sintomas e a gente vai achando que, com um dia de descanso, final de semana de descanso, aquilo resolve. Não, é aquela coisa que quando eu comecei na psicologia, atendia pessoas que sofriam de burnout que falavam assim: escutar a música do Fantástico Domingo é mais aterrorizante do que a própria segunda-feira. E olha que nós sabemos, né, no meu tempo de adolescente, segunda-feira é o dia da preguiça, a gente não queria voltar para a escola, a gente não queria ir para a escola, a gente rezava a professora morrer, passar mal, ter dor de barriga, para não ir na segunda-feira na escola, né? Quem não fez isso, que me atire a primeira pedra. Fiz muito, tá, gente? Mas nunca morreram, graças a Deus, não vou levar esse karma. Mas muitas pessoas afirmam no mundo adulto que o sofrimento de ouvir a música do Fantástico, que já sabe que acabou o domingo e vai ter que voltar para aquele ambiente de trabalho tóxico. Então, burnout, como esse esgotamento mental, já está demonstrando que a pessoa já chegou ao limite dela. Então, aquele funcionário não rende mais, ele só está ali, mas ele não está produzindo, há um absenteísmo muito grande, um turnover muito grande, porque aquela pessoa não consegue mais dar conta do trabalho dela, ela não consegue mais, e aí aquilo já chegou a tal ponto que realmente ela vai muitas das vezes ser necessário levar à psiquiatria, às vezes também, não só a terapia, porque o nível de estresse já está tomado, e essa pessoa precisa, com certeza, de um afastamento para que não venha a cometer coisas piores, acontecer coisas piores, porque burnout realmente é alguma coisa muito dolorosa. E não é à toa que aí a galera começou, o Ministério do Trabalho não é um docinho de coco para todo mundo, descobriu que precisamos levar saúde mental, porque eles estão tomando prejuízo de bilhões nessa situação de adoecimento do trabalhador no trabalho. Esse trabalhador não está adoecendo em casa indo para o trabalho, ele está adoecendo no ambiente de trabalho, que é insalubre, tóxico, com metas surreais, que a pessoa não vai alcançar e que não tem acolhimento nenhum, não tem um espaço nenhum favorável para aquela pessoa nomear suas emoções, ter um espaço para receber um feedback positivo, ter um momento de crescimento, desenvolvimento e também aqueles momentos importantes que, infelizmente, nós, a nível de Brasil, ainda desenvolvemos muito pouco, mas algumas outras empresas multinacionais já. São períodos de botar uma ginástica laboral ali, de dar um momento de relaxamento para aquele trabalhador, ter aquele momento que ele sabe que eu posso sair daqui agora e ali, já que eu me estressei aqui, ali para ter uma cabine, um plantão ali que seja dado de descompressão. A gente chama hoje de psicologia de cabine de descompressão, para a pessoa ter aquele lugar para acaba aquela respiração que eu falei no início, e aí você retoma, volta. O cérebro entendeu que aquilo foi um fato, aquilo já aconteceu, e agora eu preciso voltar e me centrar no aqui e no agora, sem me adoecer. Uhum. Você trouxe vários pontos ligados à nossa modernidade, e uma das questões aí também são as gerações que têm pensamentos e comportamentos diferentes uns dos outros, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma tendência de, antes dos filhos chegarem, de trabalhar 17 horas por dia. Antes dos Louco, filhos faca na era caveira, né? aquela coisa bem... E a gente observa a nova geração, essas jovens que estão chegando, que me parece, pelo menos uma perspectiva minha alcoólica, assim,
de ter uma produtividade menor e parece, olhando assim de fora, parece que eles não aguentariam um ritmo semelhante a um ritmo, porque eu nem me via. Para mim não era sofrimento o trabalho. Para mim não era 17 horas, passava voando, porque eu estava fazendo também aquilo que Você gosta. eu prazer, então, nessas conexões todas. Qual seria, então, aí uma solução para esses jovens? E também qual seria a solução para esses dirigentes e coordenadores que estão com esses jovens e devem sofrer a Eita, deve beça? sofrer bastante. Outra pergunta capciosa que ele me coloca aqui na sinuca de bico. Bom, chamam de geração Nutella. Já é aí o apelido já, porque fala de uma certa, realmente, fragilidade, não aguentar aquele trampo, né, a pessoa ficar extremamente fragilizada. Então, a gente, talvez, por uma geração que trabalhou, se esforçou muito, e achou que agora teria que proteger os filhos de não fazer isso. Já começa, é um efeito de uma geração passando para outra. E o que você falou, trabalhar 17 horas é prazeroso, porque quando eu trabalho o que eu gosto, isso nunca será trabalho. A hora até passa e a gente nem percebe. A gente tem aquela tendência de, assim, quando eu estava me divertindo, teve o feriado aí 20 de abril, nossa, passou tão rápido a hora. Por que a gente tem essa sensação? Porque parece que a gente está sem o peso. Mas se eu faço um trabalho, executo uma função que é totalmente prazerosa, é lógico que as horas, os dias vão se arrastar, a música do Fantástico vai ser tortura mental, emocional, completa para mim. Então, esses jovens, hoje, os coordenadores, para lidar com eles, é entender esse limite. Forçar demais também quebra. Infelizmente, quebra. Então, a gente vê aí o alto índice de autoextermínio justamente nessa faixa etária. Infelizmente, doloroso, né? Porque lidar com essa avalanche de emoções não tem suporte emocional, mental para isso. E o desafio de trabalhar, de aguentar o trampo, é extremamente daquela ideia de que vou enriquecer facilmente, a lei do menor esforço. Ela funciona? Sim, não, eu tenho minhas controvérsias. Eu acho que sem você colocar energia em nada, dedicação em nada, eu acho que também isso é uma falácia, isso é uma invenção da modernidade, então fique aqui, que é só jogar pela internet, fica rico, milionário. Então você fica aqui sentadinho aqui, só lê um livro, passa para os outros, que você, tudo assim com uma facilidade, né, muito free, muito vapt-vupt. E aí, quanto mais alta a expectativa para isso, maior a frustração, infelizmente. Então, qual seria, então, o conselho, então, para as pessoas que são altamente sensíveis e não têm um sistema de antifragilidade? Sim. Bom, para todas essas pessoas, eu acredito que a orientação maior que pode ser do seu próprio eu superior é entender que você não é igual a ninguém. Então, essa comparação é negativa. O primeiro ponto é parar de se comparar. Ah, porque meu amigo já tem aquilo ali, porque meu amigo já foi, meu amigo já. Não, você não é ninguém, você não é ninguém, você não é os outros, você é alguém. Você não é todo. Sabe aquela recomendação de mamãe falar? Você não é todo mundo, como a gente queria ir para o baile, a gente queria ir para a festa, que não era a hora e o momento para a gente. Ela falava que você não era todo mundo. Por quê? Se acontecer só com você, você acha que a mãe do colega vai chorar? Ela pode se sensibilizar, dar um tapinha nas suas costas, mas quem vai chorar e carregar essa dor para sempre, ver os filhos aí, é isso. É isso que os pais tentam fazer. Então essa fragilidade, ela precisa existir? Sim, não. Você precisa entender que tem essa fragilidade. Então não é se fazer de forte quando você não é fingir que não está sentindo enquanto você está sentindo, e principalmente não buscar ajuda por achar que então o outro não precisa, eu também não precisaria. Então a gente entender que ser frágil faz parte do caminho. Como a dona Ostra lá, ela teve que criar um mecanismo dessa defesa dela e criou ali a pérola. Você também vai. Só que essa questão leva tempo, porque ainda você não tem bagagem. Você ainda está construindo a sua bagagem, você ainda está vivendo emoções e experiências, desafios. Então, já nesse comparativismo, isso já te nivela por baixo. E não é, você é um ser humano. O outro é o outro, você é você, ninguém é igual a ninguém. Então, você é frágil, ok, você é mais sensível. Essa coisa, homem não chora. Ah, homem não faz isso, homem não faz aquilo, são os estereótipos que nós criamos, geramos. E aí isso vai sendo vendido de geração para geração. E isso traz dor e sofrimento. Porque então, meu primo não é assim, ah lá, o outro lá não é assim, o meu colega lá não é assim, mas eu sou.
E num mundo que te cobra tanto por perfeição, de ser igual, de ter logo os resultado, essa fragilidade parece que é uma coisa muito ruim, perniciosa. Ela tem aí um papel. Aquilo que está frágil não precisa ser frágil para sempre. Mas eu preciso entender que hoje eu estou frágil. E por hoje eu estar frágil, não devo, talvez, consumir certas coisas, não devo também estar me botando em determinadas situações e perigos, não devo também estar me desafiando, mas entender o meu tempo e o meu ritmo, porque ser frágil não é problema. O problema é viver numa fragilidade eterna, como se qualquer momento você quebrasse. E você não quebra não, tá? Muito pelo contrário, às vezes a gente tem que aprender a sabedoria do bambu. Se curva ante as tempestades, mas levante e siga seu caminho. Você falou sobre papel, eu lembrei da primeira, uma das primeiras perguntas que eu fiz a minha aqui na abertura do programa. Começar com qual é a função da crise e por que que algumas pessoas elas travam. Não passou com aquilo, travam, enquanto outros parece que tem mais gás, tem mais gana, é agora que eu vou mesmo, e vai uma força extra. Isso é muito, vamos dizer que seja uma coisa muito delicada de se falar, porque vamos ter pessoas entendendo muito facilmente o que eu vou falar e outras talvez não. Vamos lá. Para entender isso, significa entender que muitas das vezes aqueles que fizeram do limão a limonada, nem todo mundo consegue fazer do limão a limonada. Aí, de novo, as nossas comparações, porque fulano conseguiu, não conseguiu, mas diante de uma crise, o que a gente mais se pergunta é: "Por que comigo?". E nesse negócio do "por que comigo", eu entro em contato com essa, para minha fragilidade, que por mais que eu também pensei que já estava bom, estava inteiraço, a gente cai. E aí eu posso sempre dar o exemplo da pandemia. Pessoas quebraram, adoeceram, perderam entes queridos nesse período, e outras pessoas reinventaram a roda. Outras pessoas foram. Por que foram? Porque essas pessoas tiveram inteligência emocional. Elas não se deixaram pegar-se pelo negativismo que parava o ambiente. Então, em toda crise, eu tenho a opção, sim, e deve ter, isso faz parte, de chorar, de me entristecer, de me enraivecer, de ficar puto nas calças, mas isso tem que ter um tempo. Ficar ali para sempre é se colocar numa jaula, é se colocar numa cela, e aí você não cresce. Mas quem é a própria jaula? Eu mesmo. Quem é que está com a chave para abrir? Eu mesmo. E outras pessoas não. Olharam para a jaula, como assim? Olhei para o abismo, mas não olhei muito para mim não cair lá nele. Isso é inteligência emocional. Tem pessoas que têm, outras pessoas não têm, mas todos nós precisamos e podemos desenvolver. Então, muitas das vezes, aquele que passou é porque ele já passou por outras experiências e chegou mais uma. Mas não foi tão fácil como ele passou desde a primeira vez. Por isso que a gente pensa assim: parece que todo mundo tem uma vida cor-de-rosa. Não tem, não. Parece que Samuel chegou aqui pronto, não, ele tem uma história, ele tem uma trajetória que só ele tem o prazer e o desprazer de ser, de estar embaixo da pele dele. Até que ponto, então, que o passado define nossa capacidade de lidar com as crises hoje? Sim, o passado é essencial. As pessoas que falam assim: "Fique preso ao passado, viver ao passado, voltar para o passado passou". Não, o passado te trouxe ao presente. Sem o passado não existiria presente. Então o passado, para mim, é extremamente importante. Eu não posso ficar refém do meu passado. Que aí eu fiz com aquele saudosismo que temos nas crises de gerações aí, o conflito de geração. "Na minha época, meu filho não fazia assim, na minha época, se eu falasse assim com meu pai, se eu falasse assim com a minha mãe me dava uma dentadura nova". Esse passado, a gente quer trazer hoje para a criação dos nossos filhos. Isso é ficar preso a um passado, entende? Mas o que esse passado te deu, te ensinou? Qual foi o caminho que você trilhou ali? Foi lá naquele passado. Então essas experiências que você viveu lá, hoje elas podem se apresentar aqui, não são as mesmas, podem ser diferentes, mas com o repertório que você já tem, que a sua mente já captou, que o seu cérebro já codificou, você hoje consegue mais. Então por isso que muitas das vezes a gente que é mais idade, tem mais maduro, fala com os filhos: "Calma, você não vai passar por isso". Por quê? Porque nós passamos por aquele caminho. Quem não passou parece que não vai ter caminho. Parece que o caminho encerrou aqui, nessa crise, nessa situação, mas não, meu amor. Com a graça de Deus e graças a Deus, a gente tem mais caminho para caminhar, porque o caminho só se faz caminhando. Então, o de ontem foi um passado, mas hoje é presente e está no seu controle vivê-lo. Mas, lógico, de vez em quando a gente vai ter que buscar alguma coisa lá do passado que foi muito bom,
ou que talvez não foi tão bom, mas que pode muito bem ser aplicado aqui porque deu certo. Você não precisa todo dia estar inventando a roda. Na natureza nada se cria, tudo se copia. O que deu certo, bem, o que não deu foi experiência e valeu por termos vivido. Lá no início da nossa conversa, você citou algo, não com essa palavra específica, mas que deu a entender, né, que é por esse caminho, a importância do auto-amor, mesmo nos processos de crise ou nos momentos de crise. Extremamente importante. Parece clichê e também uma coisa muito óbvia, mas eu acredito que o óbvio precisa ser dito também. Numa comunicação assertiva, você precisa dizer: "Samuel, eu gostaria que você fizesse isso, isso". Você fala: "Samuel, faz". Faz. Eu não sei se você captou, se você entendeu tudo. Então, essa questão é importante de dizer o óbvio que eu quero com isso, dizer que auto-amor é imprescindível. Porque se você não é capaz de amar a si mesmo, você não será capaz de amar ninguém. Todo mundo repete isso, mas só quando vive isso é que percebe que se você está se dando demais para os outros, está se dando demais lá fora e não está cuidando de você, quem cuidará de você um dia? O auto-amor gera o autocuidado. Com autocuidado vem autorrespeito, vem autogestão da sua emoção. Com autocuidado surge a empatia, que você aprende a se colocar no lugar do outro. Com autocuidado, a expansão da consciência para esse bendito amor incondicional que a espiritualidade vem batendo há milênios na tecla para que a gente entenda e aceite. Então, esse autoamor é imprescindível para todos nós, porque só ele que vai poder gerar um autocuidado, uma sensação de que estou bem, não estou bem, não estou, mas o que eu preciso estar para estar, eu preciso de um outro, eu preciso eu mesmo, com os recursos que eu tenho, ficar bom. Eu posso pedir ajuda? É fraqueza eu pedir ajuda? Eu não estou legal. Então, com autoamor, eu sei disso, porque eu sei os meus limites. Eu não ultrapasso os meus limites para agradar A, B ou C, mas eu reconheço quem eu sou. E somente sabendo quem eu sou é que eu posso me amar. E assim eu falo sempre nas minhas palestras que a gente vai olhar no espelho, tá, Samuel? Vou gostar do que estou vendo? Maravilhoso, aceito. Se não gostar, só eu posso mudar aquela imagem que está refletida ali que eu não gosto. Só eu. Ninguém tem essa capacidade, ninguém tem esse poder. Então, autoamor é isso. Olhar para si. Tá dando certo? Tá legal? Parabéns, siga adiante. Se não, muda a rota, muda o caminho. Hum. Qual a diferença entre ser uma pessoa forte e uma pessoa emocionalmente inteligente, para a gente tentar ver esses perfis? Olha, brilhante pergunta. A pessoa que acredita ser forte, ela acha que tem que aguentar tudo o tempo inteiro. E com isso acaba se endurecendo por dentro e até emocionalmente, porque eu passei por isso, eu passei por aquilo, isso aqui, a vida não foi fácil para mim, você tem tudo de tem pais assim que ficam, verbalizando para os filhos: "Você tem tudo de graça, você tem isso aqui, eu não tive, meu pai não me deu isso, meu pai não deu aquilo", ou seja, ela aprendeu a ser forte, mas está usando toda essa força agora para também ferir o outro, cobrar do outro, exigir do outro, o que não tem como. O outro é o outro, ele foi ele, a experiência, entende? E com a inteligência emocional, não. Porque a base da inteligência emocional, o autoconhecimento, a minha autogestão e uma empatia. Porque através desses 3 pilares eu consigo desenvolver relações saudáveis com as outras pessoas. Porque eu sei quem eu sou e sei quem o outro é. Ele lá, eu cá. Eu mantenho essa distância que é saudável e não para ficar nessa cobrança que geralmente alguns pais ficam extremamente martelando aquilo, e aí é onde gera o conflito, porque o pai está cobrando um grau de responsabilidade que aquele filho ainda não é capaz, um grau de disciplina que aquele filho ainda não é cobrando demais, porque a vida foi dura com ele, ele teve que ser forte. E aí eu não dou não, porque você que vai ter que ir lá fazer, você que vai alguém começou sozinho na vida? Ninguém é tão bom, Samuel, sozinho como é todos nós juntos. Ninguém é tão bom sozinho como todos nós juntos. É completamente diferente. Então, você vamos lá, eu comecei a sair, muitas pessoas ainda estão passando por isso, sair do da faculdade, né, da academia e para o mercado de trabalho. O que pedem lá nas vagas de emprego? Experiência. Se ninguém abrir a porta para um inexperiente, como aquela pessoa vai ter experiência? Então você não se fez sozinho, alguém também precisou te ajudar. Você teve disponibilidade, força, energia, inteligência emocional para ir buscar, mas
alguém teve que abrir portas também para você, ou no mínimo você teve que bater e alguém da parte de dentro abrir para você entrar. Então a gente precisa entender sim que esse caminho, esse processo se faz na fortaleza da minha vivência, das minhas experiências, desafios, mas eu não preciso ser duro. Eu não preciso a tal ponto de ser tão duro que eu endureço com a vida, eu endureço com as pessoas à minha volta. E isso não é saudável, porque isso não é inteligência emocional diante de crise, muito pelo contrário. Estou sofrendo, faço você sofrer. Hoje e sempre, a sua maior dor vai ser sempre o seu maior poder, mas essa dor não pode ser usada para maltratar, excomungar, cobrar, exigir do outro experiências que ele não teve, talvez nem venha a ter, mas que só diz respeito a você. Trabalho, né, é um dos pontos que pega muitas pessoas e relacionamentos no trabalho, Sim, e comportamentos que são ditos como comportamentos infantis. Aí tem outro ponto, além desse de comportamentos infantis, dentro do trabalho, que é um comportamento, às vezes, por conta da atmosfera do ambiente do próprio trabalho, que parece que retrata a família daquela pessoa e se comporta de acordo com como ele se comporta naquela família. O que pode ser feito dessas relações que se assemelham, mas de uma maneira negativa? olha, você está falando um ponto que até existe aí, né, Beth Helling trouxe a constelação familiar e fala dessa constelação organizacional, a empresa também. Ela funciona como um organismo vivo, a empresa, mas com todos os nuances de uma família. Então veja o quanto que isso já vem pessoas pensando a respeito disso, porque em verdade funciona ali, né, você tem o chefe patriarcal, o chefe mandão, o chefe mais rígido, você tem aquele laissez-faire mais democrata, mais liberal, você tem ali aquele filho funcionando ali como aquele funcionário que é alguém que faz o dever de casa, o filho obediente, o filho certo, você tem aquele filho mais rebelde, que só chega atrasado, que está sempre metendo ali um atestado, e você tem a parentela ali que fica naquele, vamos dizer, o chão de fábrica, né, eles vão se segurando toda aquela estrutura. Eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente precisa dessa comunicação assertiva nesse local de trabalho, porque funcionamos ali enquanto organização, organismo vivo, que é uma empresa, que é uma instituição, como uma família, sabendo ali o que é importante, como em qualquer constituição familiar, é os papéis de cada um. Quando as coisas se invertem, um gerente que não sabe liderar sua equipe, um gestor que não sabe dar feedback positivos à sua equipe, o quanto isso é uma analogia que muitos de nós vamos fazer em casa com um pai autoritário. Vamos fazer isso com uma mãe, às vezes, super protetora, né, aquela que super protege. A gente tem isso sim, esses mecanismos muito não tão declarados assim, tão nítidos, né, você tem que ter um olhar mais específico para você ver sim que ela funciona realmente como uma família, e como toda família tem muitos conflitos, tem muito problemas. O diferencial é que na empresa a gente pode e deve buscar ajuda, recursos para isso. Em casa, na família, geralmente a família tende a se isolar, a não buscar ajuda, se isolar. Está acontecendo alguma coisa com o filho lá, as pessoas escondem. Não fala para ninguém não, não fala para o irmão, não fala lá para outra pessoa, aqueles segredos de família, e aquilo até é um ponto que estoura, porque você não pode controlar o incontrolável. E na empresa não. Na empresa a gente precisa realmente de treinamentos, a gente precisa de levar saúde mental, a gente precisa de fazer técnicas outras, né, nessa atualidade, para que essa empresa, esta família que ali se reúne, possa funcionar. Afinal de contas, todos estão comprometidos com o bom desempenho, né, daquela organização. Uhum. Todos. Bom, lá nos estudos de Bert vai falar sobre as ordens do amor. Sim. E um dos pontos que mais pega em relação às questões da empresa é a hierarquia. Isso. Quais outras relações também pode ser feito com as outras leis também, mas a hierarquia é algo que pega bastante, né? Sim. E pega muito a questão da hierarquia, principalmente por causa do nosso ego, né. Como é que eu vou receber uma sugestão de um subordinado meu? Um colaborador está ali querendo falar, tendo dicas, ideias, mas ele é de alguma forma calado, ele não tem vez,
A gente vê isso muito dentro das empresas. Então, uma outra lei que deve, além dessa lei do amor, é do pertencimento. Ele faz parte. O chão de fábrica faz parte, tanto até o seu da empresa. E se isso não é acolhido, isso não é entendido, é onde a gente vê essas rachaduras e até falências e outras coisas mais, porque o sistema está falindo. Alguma coisa não está funcionando. A gente está falando da ordem do amor, da hierarquia, que é extremamente falada na constelação familiar, porque a gente está falando não é de um amor sublimado, um amor fantasioso, não, é o amor que eu sou capaz de amar, o amor que eu sou capaz de dar. Então, o amor àquela organização. E aí vem o pertencimento, é uma outra lei que tem que fazer parte. Se você não se sente fazendo parte aqui disso, eu só vim aqui para ligar a câmera, olhar para o lado e falar. Você faz parte disso, isso te pertence. E como tal, eu quero também que todos estejam junto, porque nós fazemos essa grande família. E isso é importante a ponto de fazer com que o sucesso dessa empresa, dessa organização e de todos os seus colaboradores aconteça, porque todos, se sentindo pertencentes, trabalham, vibram, co-criam muito melhor dentro daquela organização. Você citou segredos de família e segredos da empresa. Também. Só que eu quero pegar um outro ponto que é o oposto disso, né? Que é a fofoca. Eita. Como que a fofoca dentro da empresa ali tem uma repercussão, ou Fofoca. um deslanche de alguma atividade, né? Porque, olha, vou te contar. A fofoca. A fofoca é a fofoca da fofoca, é verdade, porque é difícil demais, é um desafio dentro da família, mas na organização muito mais ainda, porque a gente tem que entender que é um ambiente profissional, então que ele tem certas leis, certas condições de funcionar, que a gente acha que na família já é mais solto, que não é, para muitas famílias o segredo é alguma coisa guardada às 7 chaves, na empresa também. E, de repente, alguém que não tem trava na língua, aí espalha a bendita da fofoca. Eu costumo dizer que a fofoca, ela pode sim gerar inúmeras complicações dentro da empresa, a ponto de manchar aquela empresa. Tá? Já aconteci, já vi isso, ou seja, de ser alguma coisa que fica difícil depois de ser limpo e ser organizado. Tem fofoca porque tem um fofoqueiro. Se não tiver o fofoqueiro, eu preciso achar esse alvo. Eu preciso achar isso, e aí sim, com mais reuniões de equipe, com mais técnicas ali de convivência, de habilidades sociais que essa pessoa não tem, ou seja, ela não sabe viver bem naquela sociedade ali, porque ela escutou aqui o que eu e você estamos conversando, daqui a pouco ela está ali passando. Ou seja, sem medir as consequências do que isso vai trazer. Então, isso pode ser desde um alto escalão ao chão de fábrica. Isso é do ser humano. Isso não tem a ver com diploma, isso não tem a ver com quanto você tem na conta corrente. É uma habilidade social, saber lidar com as pessoas e, principalmente, saber ouvir e saber calar. Isso é importante. Então, para combater fofoca, a gente tem que pegar mesmo o extintor de incêndio e ir para cima para falar abertamente os riscos e os perigos de uma fofoca. E com a fofoca também, muitas vezes, vem reclamação, né? Porque reclama de um chefe, reclama do colega de trabalho, reclama de outra coisa, reclama disso, daquilo, outro, e aí a gente vai lá voltar para Luiz Reis, dessas conexões de afirmativa, só com afirmativa negativa, né? Sim. Então, nesse quesito, o que a pessoa que está agora acabando, melhor, chegando a pessoa para receber, para compartilhar uma fofoca pode fazer como atitude, esse é um ponto. E outro ponto é como é que ela pode, ela mesma, parar de ficar ruminando os pensamentos negativos dela própria que pode estar surgindo. Uma coisa que é extremamente importante, a fofoca tem que parar com você. É ali que ela acaba, porque ela já vem rolando, chegou até você. Dali, eu acho que o ponto principal da sua pergunta parou aqui. Ouvi e não me envolvi. Comigo ela parou. Agora, por que arrasta-se a fofoca? Porque eu ouvi. Aí eu falo, mas você escutou o que a menina lá da Copa estava falando lá, quando a gente estava lá? Não. Pronto. Aí aquilo se espalha. Então, como acabar com a fofoca? Em você. A fofoca só perde o efeito
com você agindo ali. Parou. Uhum. Desfaz, não dá, não alimenta, não fica ali. Mas é, menina, eu também pensava assim, eu também ouvi. Olha, eu já estava desconfiado que tinha um negocinho ali, aquele negócio da carona ali, eu estava desconfiada, aquele negócio. Ou seja, parou em você. Se você não der esse tipo de investida, de alimentação para aquilo acaba, aquilo cessa, é verdade verdadeira. Com a afirmação positiva de que aquela pessoa é um reclamão, aquela pessoa está ali, reclama do salário, ela reclama do trabalho, ela reclama disso, ela reclama daquilo outro, e ela vai embora, ela tudo acha que a grama do vizinho é mais verde, então que ela é alta, é top das galáxias, ela chegar em qualquer lugar, é só mostrar o currículo que ela já está empregada, que está tudo bem. E aí tem aqueles tolos, eu costumo dizer, que vão ouvindo, que vão dando ideia, e vão se deixando contagiar. É uma teoria que a gente não vai falar hoje, mas do contágio social. Você acaba se contagiando com aquelas ideias perniciosas daquela pessoa. Você não tem nada que falar do patrão, mas porque ela está falando, você começa a ver. Você não tem nada a falar da empresa que está legal nos benefícios, mas você começa por causa dela. Então, também isso é importante de você ter em estado de alerta, para você não ir na onda dos outros, porque quando falar, então na reunião eu vou falar, vou isso, aquilo, outro, é o primeiro que na hora que está na frente dos tubarões, fecha, fica caladinho, fica um docinho de coco. Ele vai botar o dele na reta? É muito fácil falar pelas costas, difícil é sustentar à frente a conversa. Então, a gente que não tem preparo, a gente, infelizmente, começando no trabalho, no mercado de trabalho, a gente se deixa levar muito por esses reclamões de plantão, que estão sempre achando que sabem mais, que podem mais, eles têm todas as dicas, todas as técnicas, o que ele implementar ali na empresa, nossa, a empresa, coitado, não vai bombar. Mas será que querendo ser uma pessoa dê poder a ela? Será que ela vai ter? Ela tem essa capacidade? Então, duvide, duvidando mais ainda. E se realmente essa pessoa fica numa vibe tão negativa de reclamar, o que a gente pode dizer é: "Se aqui não está bom para você, que tal buscar um outro lugar?". E é fácil culpar o patrão, é fácil culpar o Sim, marido, é fácil culpar a esposa, é fácil culpar os filhos, né, por todos os nossos estresses e complicações do mundo. Isso é muito fácil, né, tipo, tem uma culpa, eu vou colocar a culpa em o que eu quiser nas sim, conexões, verdade. né, É cômodo? não é, nas conexões todas assim. E por que que é importante então, nesse ponto, entender que a responsabilidade é nossa? É importantíssimo, porque é você o único, exclusivo responsável, porque as consequências daquilo também serão sua responsabilidade. Então não é só o fato de eu falo, de eu deixo, de eu aconteço, mas as consequências que vêm daquilo também diz respeito. Então é muito fácil só falar, é muito fácil só apontar que é o defeito do A, do B e do C, ficar com o dedão lá para fora, tem 3 virado para cá, como se fala sempre, mas a consequência também vem. E é isso que eu costumo dizer assim: pode ir fazendo, 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 mas tem uma hora que a conta vem. E na hora de pagar a conta: "Não, acho que eu não consumi isso aqui, eu não fiz assim, não foi bem assado, acho que não é isso aqui". Não, não é. É tudo uma consequência, é esse jogo. Então essa responsabilidade, para mim, diz muito mais respeito a você que não percebe que a consequência também será sua, não é do outro. Não adianta depois botar na porta do vizinho, não adianta depois tentar, amenizar. Depois da casa arrombada, não adianta botar mais o cadeado, aconteceu, e a consequência daquilo também é da sua inteira e exclusiva responsabilidade, eu acho que é isso. Qual seria então, Débora, o primeiro passo para recuperar o controle emocional, vamos chamar assim, ou harmonia emocional, depois de uma grande perda financeira ou uma grande perda profissional? Recuperar o equilíbrio, é de novo voltar àquela ideia que não fracassou, alguma coisa não saiu como esperado, como desejado. Então o que não saiu? Eu fiz um mau investimento? Eu dei um passo maior do que a perna? Eu investi muito e não era hora para isso, que é aquele negócio cair no canto da sereia. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, a gente vai criando um mecanismo muito comum de repetir padrões sem consciência. Então a gente vai apenas fazendo, sem ter consciência de que estou repetindo o padrão. Então ajo sempre dessa forma no financeiro.
Então ajo sempre dessa forma na minha vida profissional, mas sem uma autoanálise. Eu não sei, nunca analiso o que está dando certo e o que não está dando. E aí quando vem o dito fracasso, a perda financeira ou a perda profissional, eu acabo me martirizando com aquilo, julgando então que fui um fracassado, fui um derrotado, e aí a gente tem que parar, pensar o que foi que deu certo, o que foi que não deu tão certo assim. E aí os pontos fracos podem ser melhorados, e o que foi bom pode ser muito mais ainda fortalecido. É a única forma da gente encontrar de novo equilíbrio e voltar para o jogo. É levantar, sacudir a poeira e prosseguir, sim, mas com um novo aprendizado. Se você ficar repetindo, tu vai ter o mesmo resultado lá na frente. Então não é fracasso, é análise de tudo isso que foi positivo. A gente citou livros em algum momento aqui do nosso bate-papo, mas e filmes? Que filmes que você acha que é interessante as pessoas assistirem e que traz, de certa forma, algumas reflexões que sacode ou desperta ou faz com que a gente, de alguma maneira, reflita ou mude ou tenha até micros atitudes, micros comportamentos que possam gerar mudanças? Filmes maravilhosos como Invictus, né, que vão contar lá a vida de Mandela, acho que é outro grande exemplo que a gente tem, né, como na nossa contemporaneidade, inteligência emocional. Se o Aquele cara é o cara, né, eu acho, assim, muito, muito, muito importante. Coach Carter eu gosto muito também. Nós vamos falar também dessa questão da inteligência emocional, dessa determinação, dessa garra que a gente precisa para mudar, para vencer a si mesmo os desafios, porque é muito fácil, né, como você falou, falar mal do patrão, falar mal de onde você mora, falar do quê, falar do governo, falar e não fazer nada. É cômodo, né, é extremamente confortável para todos nós viver uma situação disso. A gente pode também, eu gosto muito de um sonho, possível, que é daquele jogador de basquete, Michael Michael Warren, que vamos falar ali, eu acho que é o poder de uma pessoa olhar para um outro e transformar a vida daquele outro. É aquilo que eu te falei, que alguém tem que abrir a porta. O talento dele já existia, já era ali, mas alguém tinha que acreditar. Alguém tinha que apostar todas as fichas naquilo. Eu acho que eu vejo aquele filme 1 milhão de vezes e ele sempre me emociona, ele sempre me toca para essa ideia de humanidade, de oportunidade, de pegar a oportunidade, ele poderia não ter pego. Ele poderia ter desperdiçado e ele soube aproveitar a oportunidade, a família que soube acolher, os outros filhos que sabem permitir que o outro chegue, o que o de fora entre naquele núcleo. Eu acho aquilo ali fantástico. É um filme, assim, para você assistir com calma, com paciência, sem ter nada para você fazer depois, porque vai falar de família, de oportunidade, crescimento, de talento e dos desafios que aquele espírito veio naquela situação ali, com aquela família, mas que ele tinha talento. E esse talento não podia ser desperdiçado e alguém olhou para essa capacidade dele e fez ele ser esse grande jogador de basquete e escrever história na vida, como outros tantos fazem, mas também são anônimos. A dele, graças a Deus, deu para chegar nas telonas e a gente se emocionar, se impactar com ela. Uhum. Na época do distanciamento coletivo, da pandemia, provavelmente você deve ter continuado os atendimentos no formato online, né, com o psicólogo em si. Como lidar com essas perdas ou como lidar com a a morte de parentes, pessoas próximas, assim, de uma maneira abrupta, né? Sim, eh, as perdas emocionais e com essa ação tão avassaladora que foi a pandemia, o que a gente mais atendia, além da ansiedade, né, de estar todo mundo confinado e na insegurança do futuro, do que vai ser, do que virá, do porvir, aquilo lógico deixou todo mundo amedrontado, mas uma outra dor muito maior, era o luto que não estava sendo tinha podido ser vivido naquele momento. Então assim, aquilo foi o mais aterrorizante que eu, na minha carreira, acompanhei. Você não poder se despedir, então o luto ele precisa de rituais, né, a gente precisa ir lá e ver que sepultamos ou fizemos a cremação, isso fica mais, palpável para nossa mente entender, assimilar, porque senão aquela sensação quem tem aí gente, filhos desaparecidos, pessoas desaparecidas, não sabe se morreu ou se está vivo.
Então fica num eterno looping de que qualquer momento essa pessoa vai chegar. Anda na rua, já atendi pessoas que andam na rua procurando, olhando, né, para ver se reconhece, vai para um lugar, viaja, mas quer ver se está ali. Isso é tormento também, porque não há uma paz interior. Eu não finalizei aquilo. E lá na pandemia a gente fez a mesma coisa, o mesmo movimento. A pessoa entrava no hospital e não saía. E aí? Ela saía, a família, muitas vezes era 2, 3 que podiam ir, a gente não podia fazer esse sepultamento, né, da forma, o velório como a gente fazia. Isso é uma perda extremamente dolorosa, que ainda sangra em muitas pessoas. Pessoas que perderam 3, 4 pessoas de uma vez só da família. Conheci, tive o prazer não, é um momento triste, doloroso de conhecer tal pessoa. E assim, a essas perdas se fazem como? De forma muito dolorosa, muito marcante, muito sofrida. Tem pessoas que se recuperam, Samuel, tem pessoas que não se recuperam, infelizmente, porque o luto que não é vivido, não é ressignificado, ele volta ali e fica numa constante com você. Então essa perda emocional é extremamente, a gente falar é doloroso, é para além de ser do termo de falar de doloroso, é alguma coisa às vezes até inomeável para algumas pessoas que estão sentindo aquela coisa da alma mesmo, né, do coração sangrando, rasgando, e a gente fica assim, o que falar para uma pessoa? O que dizer para ela a respeito disso? Será que tem palavras? Será que o nosso vocabulário cabe palavras? E eu costumo dizer que às vezes apenas é o silêncio, às vezes a gente só dizer: "Estou aqui com você", né, num aperto de mão, numa ligação, deixar o outro ali falar, se expor e só estar presente. É isso que mais nos auxilia a passar pela perda, é encontrar alguém que esteja presente conosco ali para atravessar essa travessia tão dolorosa que a existência nos coloca, que é a perda de um ser amado, de um ser querido. Mesmo que saibamos e temos crenças que a vida continua, isso, aquilo, outro, é o nosso emocional que está ali naquele momento. Então, para muitas pessoas é sofrido realmente, a gente precisa entender e respeitar isso, independente de qualquer crença. Rituais você citou, né, como sendo algo importante, rito de passagem, né, Sim, nessas conexões que nossa sociedade tem perdido muito. bastante, muito, assim, de inclusive uma das causas para essa mentalidade mais dos povos originários é exatamente por aí, né, de você perde esses ritos de passagem, não mais o fazem, É. e aí acaba não estando presente, e só Uhum. no corre, 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 corre. E qual a importância, ou melhor, aquela pergunta inicial, acho que foi a terceira que eu fiz no abertura do programa, né, como a espiritualidade e a inteligência emocional, elas se conectam, Certo. acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. É, com certeza. Bom, a inteligência emocional vai entender e reconhecer essa emoção, como nós falamos lá no início, precisa ser acolhida e não reprimida. Você está triste, está triste. É como se não fazem mais ritual de passagem que você não tem direito de ficar triste. Ela morreu, mas você não acredita que tem, mas você não... Mas a pessoa está triste, pelo amor de Deus, deixa a pessoa ficar triste, criatura. Cuida da sua vida, vai cuidar da sua existência e deixa ele viver a essência dele agora, que está abalada, que está sofrida por essa perda. Então, é importante que a gente entenda isso para respeitar o outro, sem empatia. Então, assim, não fica triste não que você vai ficar com depressão. Ah, não faz assim não porque faz mal para outro jeito. Ei, hello, volta, volta, volta. Você tem que sentir aquilo, cara. É importante você ter contato com aquilo, sabe? Não, sinta sim, porque esse rito de passagem é importante. Você vai ter que vivenciar essa dor, essa tristeza, essa melancolia, certo? E acabou. E aí, com inteligência emocional, a inteligência emocional vai me validar essa emoção, porque ela, como uma emoção, eu preciso fazer o manejo dela, entender que eu não posso ficar naquela tristeza em demasia, eu preciso sentir, mas eu tô aí a gente vamos falar de um processo de que você já está encontrando a pessoa meses, anos depois e a pessoa volta a contar tudo no mínimo detalhe, ela está presa ali, ela está com uma resistência a avançar, aí que ela precisa de inteligência emocional. Porque a vida pede passagem, né, Samuel? A gente não fica na peso àquele fato. A mente, ela captou aquilo, mas eu é que vou fazer aquela cela que eu falei, a chave está comigo. Então aí também que vai entrar a crença na espiritualidade, como você se conecta
com a sua espiritualidade, seja ela qual for, é essa chave de abertura para você sair daquela cela sombria, escura, que você foi colocada ali por uma grande dor emocional, que o seu psiquismo, a sua psique, levou você até ali. Permanecer ali, aí já começa a ser nossa escolha. A vida pede passagem. Não dá para ficar olhando, vendo a banda passar. A uma hora ela te convida aí novamente. Aí você vai com aquilo que foi experiência. Mas agora você pode fazer isso muito melhor a partir dessa dor que você sofreu. Honrar essa pessoa que foi. Revencerá ela com alegria, não com tristeza por episódio, como a forma como deixou este plano, mas honrá-la. Viver honrando a existência que ela teve aqui com você, que foi maravilhosa, porque ninguém tem saudade do que foi ruim. A gente só tem saudade daquilo que foi bom. Fiquei pensando agora, voltando lá para a questão das empresas, mas também pensando do sucesso. E aí os filmes que você citou também, que são filmes motivacionais, Motivacionais, né? sim. De Bom, conexões motivacionais. Qual seria, então, aí um ritual para a pessoa se automotivar e para ter essa motivação? E também um ritual para os líderes, já que também falado lá do Invictus, né? Que motive as pessoas que estão naquele propósito, naquela, que estão ali com aquele liderado nessas conexões. sim. Então, primeiro aqui para automotivação, outro para motivação. Motivação. Se automotivar, primeiro já temos que entender motivação. Motivo vem de duas palavras, motivo e ação. Você precisa ter um motivo para você agir. Se você não tem motivo para agir, não adianta. A gente pode te dar dose de adrenalina ali e você não tem motivo nenhum para isso. Você tem que encontrar esse motivo. Então, assim, para automotivação, é importante encontrar um motivo para isso. Eu gosto do trabalho que eu estou fazendo, eu gosto dessa liderança, eu me sinto capaz, seguro para estar liderando, eu estou fazendo isso por status, eu estou fazendo isso por ego, porque vou ganhar mais. Não tem como você manter essa motivação, essa automotivação. É quando você disse, trabalhava 17 horas sem perceber, não tem como você estar mais motivado, porque é o prazer do que você faz. Então, se manter motivado é fazer coisas que você gosta. Mas no meio das coisas que você gosta, ter inteligência emocional para saber que nem sempre a gente só faz aquilo que gosta. E aí, quando chega a hora de fazer o que não gosta, é aí que eu preciso de mais motivação, porque eu sei que vou fazer algo que gosto, que vai ser prazeroso. E como motivar as outras pessoas? Motivar as outras pessoas é fazê-las compreender que elas fazem parte do todo. Ninguém se sente motivado numa equipe se ela se sente excluída, se ela não é valorizada, se ela não é ouvida, se ela não é respeitada. Como ela vai estar motivada para fazer algo com você? Como ela vai estar motivada para fazer algo pela empresa, se ela, em suma, não se sente pertencente? Ela é desqualificada, ela é menosprezada, ela não é valorizada, ela não é reconhecida, ela não é vista. Então, como é que ela pode se manter motivada? Então, para a gente manter e dar essa motivação, precisamos entender que essa pessoa tem que estar enganjada ali. Ela não pode ser peça solta, ela não pode ser uma peça de um quebra-cabeça que não faz parte daquele quebra-cabeça. Não, ela tem que fazer parte daquilo ali, senão ela nunca vai ser motivada. E, por outro lado, a automotivação tem que ter esse motivo para a ação. Se não tiver, você, nem eu, nem ninguém se mantém motivado, porque o prazer de fazer ou deixar de fazer são coisas que só você pode sentir. Mas com inteligência emocional você entende que nem sempre você vai fazer do que gosta, porque muitas pessoas acabam desistindo de um caminho de sucesso, de um caminho, porque tem que fazer alguma coisa que não gosta. E aí fica preso aquilo, parece criança mimada, papai, mamãe, eu quero desse jeito, não for desse jeito, eu não quero, se não for assim. Não, você tem que fazer, porque isso faz parte do processo. Então faça motivo para essa ação. Se não tiver essas duas coisas juntas, ninguém se mantém automotivado e nem motiva ninguém. Tá passando aqui embaixo a Delma Glade Oficial, que é no Instagram, e o site delmaglade.com.br. Quais as atividades que você desenvolve, se é online ou presencial, se é atendimento? Compartilhe um pouco sobre o trabalho que você vem desenvolvendo. Samuel, sou uma psicóloga fenomenológica, eu gosto muito da fenomenologia, gosto muito, mas ultimamente estou me especializando em TCC por conta da
neurociência. Neurociência é um negocinho que começou a me cutucar, sabe? Eu acho que a psicologia ela tem que ser profunda, ela tem que conversar, ela tem, não é uma coisa free, vap, vupt aí, não faz. Respeito todos os meus colegas que o mundo está muito corrido, as pessoas querem fazer coisas rápidas, tem. Mas eu acho também tem outras pessoas como eu que querem e não na degustação, mas querem saborear todo um processo, sabe. Então, eu, como psicóloga, atendo presencial, eu atendo de forma online, e também, né, a gente tem que falar aqui da minha adaptação para o online. Eu não sou a pessoa mais, como a gente fala, fã do online, eu não era. Foi um desafio para mim, eu tive que aprender a inteligência emocional. Eu achei que a psicologia seria uma das últimas, né, que entraria para o mundo online. Foi a primeira que teve que entrar lá na pandemia. Ou seja, quebrando em mim mesmo meus preconceitos, meu estigmatismo, minhas ideias equivocadas, meus estereótipos, né? E eu tive então que entender que gosto muito do presencial. Isso aqui, olho no olho, mão na mão, cara, acho, mas é possível levar essa experiência também para o online e ser tão bom, tão impactante, tão transformador quanto no presencial. Então, também trabalho com a psicologia, meu carro-chefe, né? Mas também sou consteladora, eu adoro trabalhar com o mundo das terapias integrativas, como o reiki, como a gente vai. Sou uma estudiosa, né, dos caminhos espirituais. Eu costumo dizer que a gente não é e nunca será formada em nada disso. A gente é aprendiz de todos esses caminhos que levam ao todo, ao sagrado e ao divino. Maravilha! Nós tivemos aqui Delma Gleide, indicação do nosso amigo professor Wagner Borges, falou assim: "Ó, vai, leva que ela tem muito conteúdo, você vai amar, você vai gostar, você vai curtir, você vai ficar querer horas com ela", então ela está aqui. Olha, o que vocês estão fazendo comigo. Muito bem, quero agradecer a vocês todos que nos acompanham aqui nessa nossa entrevista, aqui tem os dados, contatos da Delma Gleide, tem também o link para você entrar no Clube Consciência, para receber os avisos com antecedência, com antecipação dos próximos programas que são gravados e transmitidos, tem pessoas que trazem sorteios, convidados que trazem também de livros, e outras tantas novidades que quem está lá no grupo já sabe que está se beneficiando bastante. Se você ainda não sabe, ainda não está no grupo, vai lá, se inscreva, você vai ver os benefícios de estar lá, é gratuito, e no WhatsApp. Então, o clube é no WhatsApp, que você pode ir lá, acessar e participar junto com a gente. Super agradeço a vocês por curtirem e compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que estão passando por processos difíceis de crise, de mudanças, desafios e que precisam ter essa inteligência emocional aí na vida. Agradecer mais uma vez aqui a Delma Gleide pela disponibilidade de estar aqui em São Paulo no estúdio com a gente. Pedir para deixar também uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a vinheta, como a gente sempre faz. Eu que agradeço ao professor Wagner Borges, a você, Samuel, pela generosidade de abrir esse espaço. Espero ter contribuído para que mais pessoas possam ser impactadas por mensagens do bem, da luz, do amor, da transformação para o alto e avante todos nós. E que Deus e a espiritualidade nos guarde e proteja hoje e sempre.